Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou agora resolver com vocês essa questão de termodinâmica da UFT, uma questão teórica difícil, ela não é uma questão fácil. Principalmente para estudante, né? Para quando você está estudando. O que acontece quando você está estudando ali, cara? Às vezes você só vê fórmula na sua frente, principalmente quando você estuda pela primeira vez um assunto. E aí, nesse caso, para quem só vê fórmula na frente, aí já era. Aí não tem nem como fazer essa questão. Então eu vou tentar explicar para você aqui como fazer e qual o caminho para você aprender física e fazer essas questões que precisam de muito além de fórmula. E a UFT de vez em quando costuma cobrar agora, principalmente nos últimos vestibulares, ela tem dado uma pegada teórica boa mesmo assim. Então isso aí pode voltar a cair na UFT, a gente tem que ficar antenado sobre o que é cada uma dessas leis aí. Bom, vamos lá. Vamos ler aqui a questão que diz assim. Questão 4. No mundo dos quadrinhos, muita coisa é permitida. Por exemplo, o homem de gelo, ele é capaz de esfriar objetos e ambientes. Os quadrinhos não dizem, mas é possível supor que o calor retirado dos objetos e do ambiente seja absorvido pelo próprio super-herói. Porque para esse calor sair, ele tem que sair e tem que ir para algum lugar, né? Então, supõe-se que ele foi absorvido por quem? Pelo próprio super-herói. Ok. Nesse caso, ele deveria esquentar até eventualmente ferver, evaporar ou queimar. O princípio físico que permite tirar essa conclusão é qual lei? O que acontece? Né? Eu sei que você consegue descrever o que acontece. Eu sei. Provavelmente você consegue descrever perfeitamente, né? O que está acontecendo aí? Você está tendo um objeto, ele perde calor para o homem de gelo, digamos assim, e o homem de gelo recebe esse calor. E quando ele recebe esse calor, o que deveria acontecer? Esse calor deveria atuar no homem de gelo como energia, né? Energia fazendo a temperatura dele aumentar ou ele ferver, sei lá o que, né? E qual o princípio físico nos garante isso? A gente pode fazer por eliminação ou por conhecimento mesmo. Por eliminação. A lei de Boyle trata da transformação isotérmica. Transformação isotérmica é aquela em que um gás sofre uma transformação sem mudar a sua temperatura. Então a letra A está descartada. A letra B de Stephen Boltzmann, ela fala da irradiação de energia, do fluxo de energia térmica para o ambiente que ocorre devido à temperatura, aos corpos aquecidos. Os corpos superaquecidos ou aquecidos, eles liberam energia térmica para o ambiente. E essa energia térmica pode ser calculada pela lei de Boltzmann, entre outras leis atribuídas a Boltzmann, essa é uma delas. Então, está descartado aqui porque esse corpo ele não vai precisar. O fato de eu precisar dizer que esse homem de gelo ele tem que receber esse calor não está relacionado com o fato da radiação ser emitida baseado numa certa temperatura. Então não tem nada a ver. Aí a gente fica entre essas três leis aí. É alguma coisa de termodinâmica? É. Aí o que eu preciso saber? As três leis da termodinâmica. Aí quais são as três leis da termodinâmica? Tem a lei zero, pouca gente conhece, mas muita gente usa. O que diz a lei zero? Se você tem três corpos, o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, eles têm a mesma temperatura. O corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, eles têm a mesma temperatura. Então, necessariamente, o corpo A e o corpo C estarão em equilíbrio térmico. Então, a lei zero da termodinâmica, ela trata desse balanço térmico, desse equilíbrio térmico entre os corpos. Glauco, mas essa lei zero é muito óbvia. Não, ela não é nada óbvia. Não, óbvio hoje que a gente já sabe como funciona. Mas nesse caso, a lei zero trata de quê? De equilíbrios térmicos, de condição para equilíbrio térmico, né? E o que nós estamos vendo aí não é uma condição para equilíbrio térmico. Então, a lei zero ela não vai resolver nosso problema. Aí a gente fica entre a primeira e a segunda lei da termodinâmica. E aí, do que trata a primeira lei e do que trata a segunda lei? Por que elas duas são diferentes? A primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia. Diz que a energia, inclusive a térmica, ela não pode ser criada e nem destruída, só pode ser transformada, certo? Eu só posso transformar um tipo de energia em outro, né? Aí eu tenho quais as energias envolvidas? Calor, variação de energia interna e trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica quando eu falo de gases, mas de modo geral, a primeira lei da termodinâmica ela pode ser entendida como a lei da conservação de energia térmica. De modo bem geral, não precisa só ser associada a gases. E a segunda lei da termodinâmica, ela explica como é que o calor vai fluir.
de onde para onde esse calor vai passar. Ela explica o fluxo de calor, mas principalmente ela diz assim, ó, é impossível, operando entre duas fontes de temperatura, você converter integralmente calor em trabalho. Por que que é impossível? Porque o trabalho ele vai aparecer devido à passagem de calor pelo seu sistema térmico. Aí o calor vem passar. Mas por que motiva esse calor a passar? O que motiva o calor a passar é uma diferença de temperatura. Então, devido a uma diferença de temperatura, você tem a passagem de calor. Só que esse calor passa, ele tem que sair da fonte quente e chegar na fonte fria. E uma parte desse calor que passa, ele é convertido em trabalho. Mas o calor tem que passar. Ou seja, eu tenho que perder calor para a fonte fria para poder ele passar. Aí esse calor passa da fonte quente para a fonte fria. E aí uma parte desse calor não chega até a fonte fria, é convertida em trabalho. Mas aí o que a gente diz? Aí tem vários enunciados para a segunda lei da termodinâmica. Um deles é o quê? É impossível, operando entre duas fontes de temperatura, converter integralmente calor em trabalho. Porque esse calor, para ser convertido em trabalho, ele precisa ser direcionado da fonte quente para a fonte fria. Uma parte dele chega na fonte fria. Né? E aí não tem como eu converter todo ele em trabalho. Né? A outra maneira de falar disso é que é impossível a máquina térmica operando entre duas temperaturas ter um rendimento de 100%. Por que é impossível? Porque o rendimento de 100% seria se todo o calor recebido da fonte quente fosse convertido em trabalho. E não é o que acontece. Então, quando eu vou falar da segunda lei da termodinâmica, eu estou falando muito mais do direcionamento de energia, de onde para onde ela vai. Agora, quando eu estou falando assim, ó, se você resfriar um corpo, você vai ter que aquecer outro. Não tem jeito, essa energia não vai sumir, não vai desaparecer e não vai sair do nada. Se eu estou tirando o calor desse objeto que está aqui, esse objeto aqui, estou tirando o calor desse objeto, desse objeto aqui, ó, a máquina de Winchester. Estou tirando o calor dela, o que vai acontecer com ela? Ela vai diminuir a sua temperatura, mas esse calor vai ter que ir para algum lugar. Para onde ele vai? Nesse caso ele iria para o homem de gelo. Já que é ele que está tirando esse calor, ele que tem que receber. Não dá para ele tirar esse calor e jogar para outro lugar. E eu consigo entender, consigo explicar isso baseado em quem? Na primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. Que não é necessariamente só falar de calor, trabalho e energia interna. É conservação de energia. Primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia. Então, meio que por eliminação, meio que por convicção, um estudante de ensino médio marca a letra D, que é a alternativa correta. Mas principalmente por quê? Porque a letra E é uma lei que trata de fluxo, de onde para onde essa energia está indo e da impossibilidade de uma máquina ter rendimento 100%. Nesse caso, não tem nada a ver com o problema. E a primeira lei, sim, por quê? Porque no caso da primeira lei, eu estou falando de se o calor saiu de um corpo, ele tem que ir para outro. Se um resfriou, o outro tem que aquecer. Princípio da conservação de energia térmica. Princípio da conservação de energia é sinônimo de quê? Primeira lei da termodinâmica. Aí olha só, se você quer aprender isso, eu tenho um curso de física completo que vai te ensinar o passo a passo, a teoria necessária para você fazer questões como essa, para você não ficar dependendo só de fórmula pronta. Não fica dependendo só de fórmula pronta que você vai ficar refém, você não vai conseguir acertar as questões direito. Dá uma olhada no meu curso de física aqui, ó, o glauco.com.br. Você vai ver que lá nós temos um curso completo de física para você que quer estudar certo, tendo a certeza de que está aprendendo e de que não está sendo enganado para lá na hora da prova você chegar lá e não saber nem o que fazer. Aí fica, poxa, perdi o tempo, passei o ano todinho estudando, não aprendi nada. Né? Lá você vai aprender com certeza. E se você está estudando para o UFT, dá uma olhadinha, a gente tem lá uma biblioteca de 14 e-books, questões desde 2006. E para cada questão de 2019 em diante, você vai ter lá mais 5 outras questões do mesmo assunto com o mesmo grau de dificuldade, beleza? Se você gostou da resolução, deixa sua curtida aí, segue o nosso canal, comenta aí se você sabe realmente diferenciar as 3 leis da termodinâmica, beleza? Valeu, galera, e até a próxima.